ao fazer uma análise do balanço fiscal do Estado, é muito comum verificar que o desconto da Previdência, os recursos direcionados a algumas contribuições de entidades não são devidamente repassados. Isso não estou dizendo que é obra apenas desse governo, porque ao longo dos anos isso tem sido uma rotina e cada dia o rombo aumenta mais. Mas a grande questão que se discute nesse momento é que o servidor público, em especial os servidores de carreira, que não conseguiram acumular promoções, que não conseguiram acumular gratificações, e mesmo aqueles que conseguiram, não podem pagar repentinamente uma enorme carga tributária previdenciária instituída às vésperas das festas de final de ano, para passar despercebido pela população e entregar ao servidor público um presente de Natal muito indigesto. Os servidores públicos não merecem um presente de tamanha envergadura. Nesse sentido, senhor presidente, cabe aos senhores deputados e às senhoras deputadas fazer uma análise bastante aprofundada da realidade econômica do Estado. Se o Estado desenvolve economicamente, conforme o governo sempre diz, se o país vive um processo de crescimento da sua economia e isso atinge os recursos do Estado, se o ICMS, que é a principal arrecadação do Estado, cresce significativamente, essa riqueza tem que ser distribuída na valorização dos seus servidores. Essa riqueza tem que ser distribuída através da promoção dos seus servidores. E o que nós estamos vendo aqui nessa noite é que os servidores tiveram, ao longo dos últimos anos, a sua contribuição previdenciária aumentada de 6% para 11% e agora de 11% para mais de 13%. Nós não podemos conviver com esse dilema. Enquanto isso, cargos e mais cargos em comissão são criados aqui nessa casa. Enquanto isso, assistimos toda uma operação de desmonte do serviço público, quando as unidades hospitalares são entregues para instituições privadas, OCIPs de direito privado, os hospitais são entregues para a gerência terceirizada de interesse público-privado. Enquanto isso, praticamente uma operação desmonte de privatização do serviço público ocorre em várias estruturas do governo do Estado, colocando uma trava na carreira do servidor público, que precisa ter a sessão, que precisa ter a sua carreira valorizada para poder atingir um patamar melhor de salários. Isso ocorre numa situação totalmente contrária do que o governo federal tem feito. O governo federal tem realizado concursos públicos. O governo federal tem promovido a valorização do servidor público. O governo federal constantemente tem procurado garantir promoções e acessos, totalmente redimensionando uma carreira profissional do servidor público, garantindo-lhe a autonomia necessária. Nesse sentido, senhor presidente, senhores deputados, a bancada do Partido dos Trabalhadores, juntamente com os companheiros que montam os partidos que compõem a oposição nessa Casa de Leis, não poderia deixar de manifestar a sua insatisfação contra esse projeto. A bancada de oposição pede a todos os deputados dessa casa que vote com o servidor público, que diga não a esse aumento da Previdência, que não aceite esse pacote indigesto de matérias contra o servidor público que está sendo votado nessa casa
às vésperas do Natal. Nós precisamos de dinamizar e profissionar a carreira do servidor público. E quando nós falamos da Previdência Social, isso é uma matéria de extrema importância, porque é o servidor que vai pagar praticamente uma parcela significativa do seu salário durante 30, 35 anos, dependendo da situação em que ele está enquadrada no Estatuto do Servidor Público. Nesse sentido, senhor presidente, nós queremos pedir a todos os deputados e deputadas que diga não, que vote com o servidor público, que vote contra essa matéria, porque ela fere totalmente o processo de estabilização da carreira do servidor público. Não é apensado aqui no processo como esse recurso será aplicado. Não é apensado aqui no processo por que está tendo esse aumento. Não é apensado aqui no processo as razões necessárias para garantir a previdência para todos os servidores. Agora, os servidores não são culpados do rombo de governos que retiraram o dinheiro da Previdência e colocaram sabe lá onde foi. Os servidores não são culpados de todo um processo de desvio dos seus recursos que religiosamente todo mês é descontado nos seus contra-cheques. Nesse sentido, não é admissível aumentar a previdência do servidor público sob o argumento do rombo, sob o argumento do déficit, porque os servidores que descontam religiosamente todo mês a sua previdência não têm de forma alguma culpa do rombo e do desvio dos recursos. Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores pede a todos os deputados que encaminhem o voto não contra essa matéria, que encaminhem o voto sim a favor dos servidores, que diga não a esse aumento abusivo, extorsivo das alíquotas da Previdência Social para dignificar a carreira dos servidores públicos. O Partido dos Trabalhadores encaminha o voto contra esse Natal indigesto que está oferecendo aos servidores públicos.